Bom dia para todos vocês. Sou o Milton Messina, trabalho na diretoria de recursos humanos da FCA como responsável da área de benefícios e atualmente faço parte do time de projetos do FCA Life, que é o nosso programa de bem-estar da FCA. Hoje traremos para vocês mais um tema para nossa trilha de conversas da dimensão de promoção da saúde em parceria com a FCA Saúde. Hoje vamos falar sobre a saúde integral do homem, com enfoque no autocuidado e o poder da informação como forma de prevenção ao câncer de próstata. O principal objetivo é quebrar os tabus, aumentando assim o conhecimento e diminuindo o temor associado ao assunto. Nosso anfitrião para o bate-papo de hoje é o nosso diretor de comunicação e sustentabilidade, o Fernão Silveira, que irá receber dois convidados especiais para enriquecer a nossa conversa. O Dr. Múcio Moreira, médico de referência do Núcleo de Atenção Primária da FCA Saúde, e também o Rodrigo Torres, psicólogo, sexólogo e coordenador do Instituto Ibero-Americano de Sexologia no Brasil. Fernão, Dr. Múcio, Rodrigo, sejam muito bem-vindos e obrigado por ter aceitado o nosso convite e contribuir para ampliar o conhecimento de nossos colaboradores para um tema tão relevante. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Milton, todo o time da FCA Saúde. Eu particularmente sou um fã dessas conversas todas que vocês têm organizado ao longo dos anos, ao longo do ano, e de extrema importância, de suma importância a gente conversar com as nossas pessoas, com os nossos times, especialmente no que tange a proteção da saúde em um ano tão atípico quanto esse que a gente está tendo, né? Mas vamos lá, o assunto do dia hoje é baseado, né, inspirado no Novembro Azul, que hoje é uma iniciativa muito mais ampla do que apenas, né, entre aspas, apenas a prevenção ao câncer de próstata, que é algo muito sério na saúde do homem. Mas que bom, né, que esse tema cresceu, esse tema se expandiu, e o Novembro Azul se tornou uma plataforma para a gente discutir a saúde integral do homem, a saúde do homem como um todo. E vamos lá, vamos assumir aqui, né, nós homens não costumamos ser os mais disciplinados, os mais frequentes no que tange visitas ao consultório médico, né? Acho que todos nós aqui temos o nosso meia-culpa, temos o nosso exame de consciência a fazer, que nós não somos lá tão constantes na maioria dos casos como poderíamos, deveríamos ser. Acho que até por isso que a gente tem aqui o Dr. Rodrigo, o Dr. Múcio junto com a gente, como o Milton apresentou, para a gente falar um pouco disso, né? E o Milton tocou muito bem no termo de hoje, vamos fazer um trato aqui entre a gente, nós vamos quebrar tabus hoje. Essa história de que o homem é o super-homem, do homem provedor, do homem sexo forte, que tem que superar as doenças, tem que superar as fraquezas, não precisa se cuidar. Gente, isso é uma besteira do maior tamanho, né? Nós estamos em 2020, gente, nós estamos no século XXI, vamos parar com isso, gente. Todos nós temos famílias, temos entes que nós amamos, né? Pessoas que nos amam, gostam de nós, dependem de nós, e é claro, todos nós temos que olhar pela nossa saúde, né? Então, é justamente essa questão que eu queria, né, abrir aqui no nosso papo de hoje com o Dr. Rodrigo, com o Dr. Múcio também. Então, vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, então, né, olhando mais por esse lado da saúde psíquica e emocional também, que é muito importante, né? E os homens tendem a ter uma dificuldade maior em falar dos seus sentimentos, falar das suas angústias, falar do que se passa, né? O que é outra barreira, né, de estereótipos, de séculos e séculos de criação, etc., que nós precisamos superar de novo. Estamos no século XXI e o mundo é completamente diferente. Hoje a gente precisa abraçar muito isso. Na sua percepção, Rodrigo, como é que a gente pode tentar quebrar esses tabus e, claro, né, equilibrar as nossas responsabilidades que todos nós temos, inclusive mulheres também, que costumam ser muito mais disciplinadas nisso do que nós homens, mas sem esquecer de nos cuidar e, mais importante que isso, nos abrirmos a essa necessidade. Rodrigo, por favor. Bom, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, falar com tanta gente e com tanta gente interessante e com um nome importante aí dentro da FCA. Então, obrigado por tudo. E, realmente, essa é uma das coisas que a gente mais vê dentro dos consultórios, tanto de psicologia, de sexologia, a dificuldade desses homens em se vulnerabilizar. Mas, na realidade, a vulnerabilidade é uma condição humana, né? E essa ideia de que o homem não pode ser vulnerável é cultural. Então, se a gente
E como o Fernão bem disse, né, a gente está em pleno século XXI, 2020, e a gente ainda não sabe, não reflete sobre o conceito do que é ser homem. Né? A minoria de nós pensou sobre o que é ser homem de uma forma racional, de uma forma coerente e tal. E disseram para a gente, né, na nossa adolescência, que a gente tinha que virar homem. Vire homem, né? Agora você virou homem. Então, e o que é? Mas não disseram para a gente o que é ser homem, né? Disseram para a gente virar, mas não disseram para a gente o que é ser. Então, refletir primeiro sobre as nossas vulnerabilidades, ao invés de escondê-las, né? A gente precisa entender, e acho muito importante que as mulheres têm um papel fundamental em nos ensinar sobre isso, porque elas são vulneráveis e fortes ao mesmo tempo, é o que a gente vem vendo aí em várias situações e contextos nessa atual cultura que a gente está vivendo. Então, é muito importante que a gente se fortaleça, né, tenha coragem de ser vulnerável, né, e pense mesmo sobre o que é ser homem. Eu não deixo de ser homem porque eu demonstro que eu tenho um problema de saúde, eu não deixo de ser homem porque eu preciso parar para tratar alguma questão. Eu não deixo de ser homem porque eu faço terapia, porque eu vou ao psicólogo. Eu não deixo de ser homem porque, de vez em quando, eu tenho algum problema na relação sexual com minha parceira. Eu não deixo de ser homem porque eu não me atraio por mulheres. Então, a gente tem que pensar de uma forma muito mais ampla e complexa sobre o que é ser homem e construir a vulnerabilidade, construir a coragem de ser vulnerável. Ou seja, coragem não é ausência de medo, mas caminhar mesmo com medo. Então, a coragem de ser vulnerável é uma das coisas que a gente precisa construir e vai provar que somos fortes emocionalmente para sermos vulneráveis. Né? Eu acho que esse é um caminho, é um ponto para a gente começar. Excelente introdução, Rodrigo. Eu já vou passar a bola aqui para o Dr. Múcio, mas tem dois comentários que eu queria fazer em cima do que você falou. O primeiro, né, de que o homem não pode ser forte se ele está doente. Né? Então, o melhor jeito de você, né, perpetuar e continuar com essa força, claro, é você se cuidar. E um outro comentário que você fez, né, nós homens, especialmente, né, homens heterossexuais, de aprender a questão, né, com as mulheres, sejam parceiras, sejam irmãs, mães, etc. O exemplo, mas mesmo também os homens que vivem em relações homoafetivas, eu acho que aí é muito importante que dois homens, deles se ajudem, né? Para que os dois busquem, né, o cuidado, enfim, né, não é porque só numa relação, né, de heterossexual que a mulher vai ajudar o homem orientado, numa relação homoafetiva também isso é muito importante, né, que os dois homens, né, talvez um com mais vulnerabilidade que o outro, mas eles se aconselhem, se ajudem e busquem a se fortalecer juntos também. Acho que isso é muito importante a gente destacar. Doutor Múcio, você levantou a mão aí, queria complementar o comentário do Rodrigo, mas eu também aproveito para levantar a bola perguntando de que forma que a ansiedade e o estresse podem desencadear diversos problemas de saúde físicos, emocionais para o homem. Doutor Múcio, por favor, bom dia. Bom dia, Fernão, bom dia, Rodrigo. Uma satisfação enorme estar aqui. Obrigado pelo convite de poder estar participando aqui desse evento muito importante. Essa questão do sociocultural, da criação do homem, realmente não traz muito essa questão do autocuidado, do cuidado dele, da preocupação dele com a saúde, da preocupação dele com a imagem, e isso faz com que realmente ele não se sensibilize para essas questões. Quando ele vem a ficar doente, isso traz um efeito emocional muito grande para ele. O homem, ele se sensibiliza mais emocionalmente quando está doente e tolera menos o enfrentamento da doença do que a mulher. Porque a mulher, ela entende, ela já é criada como uma questão mais de fragilidade e da possibilidade do adoecimento, coisa que culturalmente para o homem isso não é admissível. Não é admissível o homem ficar doente na cultura que ele foi criado. Doença para o homem é sinal de fraqueza, coisa que está completamente errado. A gente não pode entender que adoecer é ser fraco. O homem tem várias questões que a gente precisa abordar nesse sentido do trabalho, como já foi dito, acho que foi o Fernão que citou, a questão dele ser um provedor da casa.
Isso mudou muito. Hoje nós temos mulheres enfrentando, conquistando espaço, sendo arrimo de casa, sendo a provedora da casa. Então, nós estamos no século XXI, isso mudou. O homem tem que aceitar as condições que são inerentes, tem que se voltar um pouquinho mais para si, se preocupar mais com a sua saúde e cuidar mais da sua saúde. Essa questão até que vocês abordaram da questão da homossexualidade, da heterossexualidade, essa criação e esse autocuidado, ele foi muito delegado à mulher. A mulher é que é a cuidadora da casa, que preocupa com a saúde, que acompanha o paciente, o filho doente ao médico. Isso mudou muito, e por isso esse papel que o homem hoje tem que enfrentar, ele é importantíssimo. O homem adoece, não é sinal de fraqueza, esse adoecimento ele é fisiológico, ele precisa ser abordado, o homem arruma muitas fugas quando ele fica doente, e isso vai camuflando um quadro e a situação fica pior. Morre-se, o homem vive menos, de 5 a 7 anos, menos do que a mulher. De 5 a 7 anos, menos do que a mulher. Morre 2,5 milhões de homens no ano, que poderiam ser evitadas essas mortes. Por quê? O homem não adere a serviços de saúde, o homem não tem tempo para adoecer e se cuidar da saúde, e isso faz com que haja esse adoecimento, e vai muito pelas questões emocionais. O homem, quando ele fica doente, ele tem uma questão emocional muito maior, uma questão de estresse muito maior. Lidar com o homem com as questões de estresse é até mais difícil do que lidar com a mulher. A mulher, ela tem uma admissibilidade melhor para o tratamento, ela recebe melhor, ela procura mais o médico, e isso precisa realmente mudar, porque o homem, ele é um fator ele precisa estar bem, emocional e fisicamente, e se ele não se cuida, ele vai adoecer. Isso é fatível, isso vai acontecer. Só mais uma informação, Fernão, nós temos no Brasil 11 milhões de deficientes, de portadores de necessidade especial. Esses pacientes, homens portadores de necessidade especial, eles foram criados como provedores também. E isso traz uma carga de estresse muito grande para eles quando eles não conseguem prover a família. E isso é fator de adoecimento. Quantas doenças a gente vê e recebe dentro do consultório que o fator maior é psicológico, é emocional, é cobrança demais que às vezes ele recebe, é não saber lidar com o sentimento, e isso adoece o homem e faz com que ele procure. O índice de saúde mental desses pacientes portadores de necessidade especial é de 11%, 10% desses 11 milhões, cerca de 2,5%, tem problemas mentais em função do adoecimento mental. Então, o estresse é causador de doença, e essa doença, quando vem no homem, ela é até mais difícil de tratar, porque o homem nem sempre admite estar doente emocionalmente, e depois vai vir a doença orgânica, os reflexos no organismo dele, disfunção erétil, essas questões que o Novembro Azul, ele foi muito importante, ele chamou a atenção à saúde do homem numa integralidade, né, e a gente não vai abordar só a questão, mas essa questão, o Rodrigo estar aqui para abordar a questão da saúde mental, a saúde psicológica do homem, ela é importantíssima. Muito importante mesmo, doutor. Eu vou aproveitar essa deixa aqui que o senhor deu, doutor Múcio, para a gente falar um pouco, né, como o senhor tocou muito bem, né, do que o Novembro Azul, e a gente falou um pouco isso na introdução também. Felizmente ele se expandiu, né, ele começou com a questão do câncer de próstata, que ainda é muito importante, nós vamos falar disso ao longo do nosso bate-papo de hoje, mas ele se expandiu, ele tomou uma proporção muito maior para falar dos principais, ou alguns dos principais problemas que afetam a saúde do homem. Agora, doutor Múcio, perguntado depois também para o doutor Rodrigo, vamos falar quais outros problemas, quais outras ameaças são essas? A gente falou um pouco do psicológico aqui, e do estresse psicológico, que trazem uma série de problemas ou uma série de repercussões, mas quais são outros problemas, doutor, que é importante a gente abordar, a gente discutir e ajudar a conscientizar os homens também, para que nós, homens, né, fiquemos atentos a essas outras ameaças, ou esses outros problemas potenciais que afetam a nossa saúde? Fernão,
Em 2009, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Por quê? Porque ele estava tentando conseguir tratar determinadas patologias que estavam sendo vinculadas na sociedade e não conseguia se ele não envolvesse o homem no tratamento. Como eu consigo tratar infecção pelo vírus HIV, se eu não colocar o homem nessa batalha também? Como que eu consigo combater as infecções sexualmente transmissíveis se eu não trouxer o homem para dentro da batalha, para dentro do núcleo de tratamento também? Eu não vou conseguir. A violência é um fator muito, muito intrínseco do homem. O homem, ele socioculturalmente, ele não adoece, ele é o fortão, ele é o provedor, ele precisa... nessa questão da violência, se eu não trouxer o homem para dentro do discurso da saúde, eu não consigo. Então, a Política Nacional de Integração, de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela é desde 2009. Nós não podemos deixar o homem fora da briga e da batalha, porque ele é muito importante. A disseminação do vírus, da AIDS, a reprodução, o planejamento familiar, como que eu vou fazer se eu não trouxer o homem para dentro do sistema, né? Tudo passa. A mortalidade do homem, o homem morre de 5 a 7 anos antes que as mulheres. Por quê? Os fatores de risco dele, ele tem maior mortalidade, esse índice de 5 a 7 anos menos, ele vive menos de 5 a 7 anos que as mulheres. As profissões de risco, que ele assume mais profissões de risco, isso é um fator muito grande de causa de morte. Ele faz menos medidas preventivas, ele não acha que ele precisa prevenir as doenças, ele abusa do álcool muito mais do que a mulher, e isso vai trazendo as doenças. As causas de mortalidade do homem, o homem morre muito, a primeira causa de mortalidade do homem são as causas externas. O que significa isso? Violência, acidentes domésticos, acidentes de trabalho, são as causas externas, a maioria delas evitáveis. Segunda causa de morte maior de homens são as doenças respiratórias, doenças circulatórias, os infartos, os derrames, que também, na maioria, as hipertensões causando os infartos, os derrames, e muitas vezes essas causas, elas estão associadas ao estilo de vida do homem, esse estilo mais despreocupado com a saúde. Em terceiro lugar, vem os tumores, os cânceres, vem câncer do sistema respiratório, vem os tumores do sistema digestivo, e vem o câncer de próstata, nessa história toda, que é importantíssima a gente fazer, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre o câncer de próstata. Mas as causas externas, elas são muitas vezes passíveis de evitar, a gente consegue evitar as causas externas, as doenças respiratórias, muito associada a câncer de pulmão, ao tabagismo, às doenças do aparelho digestivo, ao uso de bebida alcoólica em excesso, e muitas vezes a gente releva essas preocupações. É difícil, às vezes, a abordagem do paciente sobre essas questões. Você está fazendo uso de bebida alcoólica? Qual é a quantidade? Você fuma? Você sabe que isso é prejudicial à saúde? Uma pergunta importante, que eu vou passar daqui a pouco a bola para o Rodrigo, é: por que será que esse homem fuma? Qual é a fuga dele? Por que ele bebe? Ele vai para o bar beber e fica lá com os amigos lá? O que está acontecendo ali no seio familiar que possa estar causando? Quais são os problemas emocionais que está fazendo com que ele busque isso? Qual é o fator que faz com que ele não busque a saúde? E ele não preocupa com você? Foi só a criação dele? Ele foi criado de forma que ele não precisa preocupar com saúde. Quem preocupa com saúde é a mulher. Deixa ela preocupar, ela cuida da saúde dos filhos. E o homem, por que ele não pode preocupar? Então, quando a gente vai fazer essa análise das causas de morte do homem, o homem morrer mais cedo do que a mulher, e a gente vai fazer um link e ver que todas essas causas poderiam ser evitadas, nós teríamos 2,5 milhões de homens a mais por ano no mundo, porque estão morrendo antes por causas evitáveis. Que significa causas evitáveis? Que se houvesse intervenção,
médica, políticas de saúde, psicológica, nesse homem, talvez a gente conseguisse mudar muita coisa. Perdão. Excelente ponto, doutor Múcio. Você levantou uma bola importante aí para o Rodrigo, e aí eu vou pedir, né, Rodrigo, para você comentar com a gente um pouco também dessas questões. O doutor Múcio falou da questão de por que, né, tentar entender um pouco, né, do psicológico, de por que muitas vezes o homem adota essa postura quase autodestrutiva, a gente pode falar, seja pelo tabaco, seja pelo álcool, mas também, Rodrigo, eu queria pedir para você abordar um pouquinho mais também, você já começou a falar sobre isso na sua primeira intervenção, mas sobre a influência na saúde psíquica, né, de tudo isso, do homem ser muito forte, do homem não poder ficar doente e tal. Então, se você puder ligar esses dois pontos, né, de por que essa falsa imagem, né, essa besteira do super-homem acaba prejudicando tanto a gente. E esse número que o doutor Múcio colocou, impressionante, né? 2,5 milhões de homens a mais por ano, né? Que coisa impressionante, realmente é estarrecedor esse número. Rodrigo, por favor. É muito importante, eu acho, que o que a gente está fazendo aqui. Primeiro, a gente precisa quebrar o silêncio dos homens e trazer esses homens para os consultórios, trazer esses homens para buscar saúde. Mas é muito importante que se diga que vocês perguntaram como a ansiedade e o estresse, né, pode influenciar e tudo mais na saúde do homem em termos geral. E é importante a gente pensar, em termos gerais, é importante a gente pensar que saúde não é só saúde física, né? A gente tem uma tendência de pensar que saúde é a ausência de doença, né? Mas não é bem assim. A gente precisa pensar em bem-estar físico, emocional, né? E a gente precisa pensar que a saúde sexual também está envolvida e a saúde psicológica também está envolvida em termos de saúde. Quer dizer, o ser humano é um ser biopsico, sociocultural e espiritual. Então, se a gente não levar todas essas instâncias em consideração quando a gente vai pensar na saúde, a gente vai ter problemas. E aí, a ansiedade ou o estresse, né? Por exemplo, o doutor Múcio estava falando sobre as doenças cardiovasculares que matam, né? As segundas doenças que matam mais os homens. Quer dizer, muitas delas são geradas, inclusive, por estresses, por ansiedades. E quando eu não posso dar vazão a essa ansiedade, quando eu não posso demonstrar as minhas emoções, quando eu não posso, quando eu devo conter tudo isso dentro de mim, eu vou gerando uma certa bomba relógio emocional, né? Em que alguma hora isso vai sair por algum lugar, né? Em alguma hora isso vai nos atrapalhar. Então, a ansiedade, ela é, muitas vezes, a liberação dessa energia contida, né? Ela é a manifestação dessa pressão que a gente faz sobre nós mesmos, de não podermos nos expressar, de não podermos chorar, né? O homem não chora, o homem não se vulnerabiliza, o homem não sente dor, né? Então, o nosso abraço é um soquinho na adolescência, né? O homem não sente dor, é ali que a gente vai sendo inserido pelo grupo. O homem não pode adoecer, nem de forma alguma, né? E aí o que acontece? Essa contenção essas crenças sociais, socioculturais, elas vão fazendo a gente se conter e que vai gerando a síndrome do pânico, porque a ansiedade contida vai trazer uma síndrome do pânico, muito comum nas grandes organizações, pelo estresse, pela pressão por resultado. É importante pensar que a depressão também, muitas vezes, é uma condição, uma consequência do acúmulo de ansiedade, de estresse, de pressão. Então, a depressão é uma doença fisiológica que não tem cura e que a gente, muitas vezes, está caminhando em direção a ela sem perceber e pelo simples fato de não podermos falar sobre quem somos ou o que estamos sentindo, né? Então, falar sobre as nossas emoções, aí já pensando um pouco mais além, é uma das formas que a gente tem de melhorar a nossa saúde. Só que, para isso, eu acho que o papel fundamental de um médico como o Dr. Múcio, né? De receber e de ouvir esses homens, de ter uma escuta diferencial, por exemplo, por que você fuma? Né? Na realidade, o que está acontecendo por trás desses sintomas que você está me trazendo? Muitas vezes, uma disfunção erétil, ela é um sintoma. Ela pode ser um sintoma de uma doença cardiovascular, né? Que então pode haver um entupimento de veia, e muitas vezes a disfunção erétil é o primeiro indício de que aquele homem está com algum problema no coração.
Agora, mas ela também pode ser de ordem psicogênica, e na realidade, em homens jovens, a maior parte é de ordem psicogênica, uma ansiedade de desempenho que vai gerar uma falha, e a partir dessa falha, como existe a crença de que homens não falham, assim como homens não choram, homens não falham, né, sexualmente homens não falham, e que a responsabilidade do desempenho, da performance, da satisfação sexual está toda nas costas desse homem também, ele tem que agradar a parceira / parceiro, né, ou parceiro, e ele tem também se controlar e fazer o teatro todo acontecer da forma adequada que não nos ensinaram, né? E aí, a partir disso, a gente está gerando um monte de disfunções sexuais de ordem psicogênica, simplesmente pelo fato de que não sabemos, não falamos sobre sexo e sexualidade nem na escola e nem na família, e aí nem nos consultórios dos médicos e nem nos consultórios dos psicólogos, tá? Não é abordado isso, né? O paciente muitas vezes vai ao especialista e o especialista medica um paciente que está com um problema psicológico, né? Medica com um remédio para ereção um paciente que está com ansiedade de desempenho. Então, a gente tem que realmente ter uma escuta diferencial, e aí o trabalho brilhante do Dr. Múcio, que é ter essa sensibilidade para poder fazer as perguntas certas para aquele homem, porque já é difícil ele chegar até lá. Se ele chegou ali, ele é ouro para a gente, né? A gente tem que... Eu estava conversando um pouco com o Dr. Múcio antes, vínculo, né? A gente tem que criar vínculo, formar vínculo com esses homens. O homem tem que ter um médico de referência dele, sabe? Ele tem que saber com quem que ele vai se abrir, e esse médico precisa saber acolher o que ele está sentindo, acolher o que ele está... Ser empático, se colocar no lugar daquele sujeito. Poxa, e se eu estivesse passando por isso? Né? Então, calçar o sapato dele. Isso é muito importante que a gente pense, e pela porta do consultório do médico, e muitas vezes do especialista, mas às vezes antes do especialista, é que a gente vai conseguir abrir o caminho para esse homem se tratar, se cuidar e quebrar os tabus e os mitos em torno de se tratar e se cuidar. Eu acho que esse é o caminho. E, Rodrigo, você botou um ponto aí muito importante, o doutor Múcio tocou um pouco nisso também, e talvez até, eu acho que o Milton, no final da nossa conversa, vai abordar isso um pouco, no ponto de vista da FCA Saúde, mas até por conta desse mito, né, dessa construção do homem provedor, do super-homem, etc. e tal, muitas vezes o trabalho ou os compromissos do dia a dia viram uma desculpa para que, não dá tempo, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma reunião, preciso ir ali, preciso ir aqui, não dá tempo de ir ao médico, e a consulta médica acaba sempre se tornando, fica escanteada, né? É um compromisso que eu vou fazer depois, eu vou fazer depois, eu vou fazer depois, e nisso as semanas, os meses, os anos passam, sem que muitas vezes um homem visite um médico, né? Seja um psicólogo, seja um médico de referência, seja um urologista. Como é que é possível vencer um pouco desse desafio que tem muito do psicológico, né? Tem muito dessa questão da resistência que muitos homens têm, a gente não pode generalizar, claro, mas nós sabemos que isso é mais comum no homem versus a mulher, por exemplo. E aí acho que no final o Milton vai falar um pouquinho disso também, né, de alguns programas muito bacanas que a FCA Saúde está trazendo também, mas do ponto de vista, né, com duas experiências clínicas diferentes, como é que a gente pode endereçar isso, que mensagem que a gente pode passar? Bom, eu acho que a mensagem principal é que as empresas, o que vocês estão fazendo aqui já é uma vitória, né? Falar, abrir essa comunicação, abrir esse caminho. O paciente precisa saber que ele tem quem sabe acolher isso, quem consegue receber isso de uma forma ética, responsável e cuidadosa. Então, a primeira coisa que, na minha visão, é fundamental é o processo de comunicação. E quando a comunicação se transforma no tamanho, desse tamanho que nós estamos fazendo aqui, né, Fernão? E aí, parabéns pela diretoria, porque isso é muito interessante, a gente está expandindo um conhecimento para toda a empresa, e isso é muito legal, porque isso é mudança cultural. Isso é cultura. E aí a gente vai realmente conseguir ir mudando a cultura desses homens aos poucos, porque se a empresa fala comigo sobre isso, já que a família e a escola não falaram, a empresa fala comigo sobre o assunto, a empresa abre o espaço para eu poder olhar sobre isso,
eu acho que já está sendo feito o processo que a gente precisa para encaminhar e direcionar esse paciente para o tratamento e para a vulnerabilidade que eu tanto disse. Doutor Múcio, qual que é a sua dica e qual o seu ponto sobre esse tema? Essa facilidade que tem o Novembro Azul, ele serve como um alerta para a gente, para chamar a atenção à saúde integral do homem. E a partir desse momento, quando a gente começa a falar sobre sexualidade, sobre depressão no homem, coisa que, num primeiro momento, é inadmissível, essas questões que não são muito do interior do homem, para ele procurar o consultório, ele vai perceber, Fernão, que o consultório não é só quando está doente, é quando ele está tendo algum sintoma que ele acha que não está normal. A disfunção erétil não começa quando ele tem a impotência no dia da relação sexual, ela começa bem antes, muito antes, mas o homem não procura o consultório. Então, a partir do momento quando a gente fala que a gente está nos consultórios com uma visão mais integral do homem, que a gente vai abordar várias questões, sendo um atendimento mais acolhedor, né? O homem, ele começa a perceber que ele pode ir por outras questões, até por questões psicológicas. É admissível o homem ter problemas psicológicos e procurar um psicólogo. Ele está começando a entender isso. Quando a gente abre uma live dessa e começa a falar sobre sexualidade, sobre doenças da sexualidade do homem, é importantíssimo. Quando a gente convida um sexólogo para vir aqui conversar, né, sobre esse assunto, é importantíssimo. O homem percebe que não é só a doença, a hérnia de disco, o câncer de próstata, a gastrite que ele tem, que tem muito fator emocional também, e sempre que a gente for abordar essas questões, a gente tem que ver qual é a causa da doença. Se a gente fizer, como o Rodrigo falou, a pergunta certa, e a gente tratar a causa do problema, a gente vai longe, e a gente vai sair de muita doença orgânica. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito do, digamos assim, né, o que deu origem, ou o problema, né, a ameaça que deu origem a todo o Novembro Azul, que é o câncer de próstata. Então, doutor Múcio, pedi para o senhor explicar um pouco para a gente o que é formas de prevenção e a importância do protagonismo do homem, né, como é importante que o homem tenha uma posição realmente de protagonismo para combater esse mal, que não tenho o conhecimento técnico aqui, mas pelas informações, pelo menos que eu tenho, doutor Múcio, por favor me corrija se eu estiver errado, mas que se detectado e tratado no início, tem chances altíssimas, né, de reversão, tem chances altíssimas de cura. Fala um pouquinho desse mal pra gente, doutor Múcio, por favor. 90% de cura, tá? 90% de cura. O câncer de próstata só tem no homem, porque só o homem que tem a próstata, então a preocupação deveria ser do homem, e geralmente não é. A preocupação é da mulher, que alerta o homem a ir procurar por conta da necessidade. O homem preocupa muito com as outras questões, mas não preocupa com ele. A mulher é a primeira a alertar. Então, o Novembro Azul veio alertar. O câncer de próstata, a próstata é uma glândula, ela produz um líquido que nutre os espermatozoides, nutre e fortalece os espermatozoides. Esse líquido produzido pela próstata, ele é liberado na ejaculação, junto com os espermatozoides, o líquido seminal das glândulas bulbouretrais. O homem não ejacula somente espermatozoides, ele ejacula vários líquidos ali que vão fazer um contexto, e a próstata tem a função de produzir o líquido que nutre e fortalece os espermatozoides para essa trajetória dele. Ele vai passar no meio ácido, hostil, e a gente sabe, 300 milhões de espermatozoides, bastava um para fecundar o óvulo, mas só que tem que ter 300 milhões, porque muitos vão morrer. É uma glândula, essa glândula, ela no decorrer do tempo, da idade do homem, ela vai crescendo. Ela sempre cresce, ela nunca para de crescer. Isso a gente chama de hiperplasia prostática benigna, é o crescimento benigno da próstata. Existe outro motivo também da próstata crescer, é o câncer de próstata. São duas diferenças, duas patologias que comprometem o homem frequentemente. E a gente consegue começar a detectar através do PSA, que é uma proteína, é um antígeno que é produzido pela próstata, e quando ele começa a elevar, pode significar para a gente um aumento da próstata. Nem todo aumento do PSA
é câncer de próstata, certo? Quais são os fatores de risco maior? O homem tem o risco de ter um câncer de próstata em 3 situações principais: a idade, a raça dele, a ascendência africana e caribenha, pessoas do Caribe, da África, de cor mais escura, os negros, eles têm uma tendência maior de ter câncer de próstata. A idade também. A idade é um fator predisponente do homem de ter câncer de próstata. Quanto mais idoso, quanto maior a idade, maior. A gente começa a prevenir, começa a rastrear o câncer de próstata, não tem prevenção. Começa a rastrear o câncer de próstata a partir dos 45, 50 anos. A gente começa a fazer o rastreio do câncer de próstata. E a outra questão é a história familiar. Se você tem uma história familiar positiva de câncer de próstata na família, a sua chance de ter um câncer de próstata vai duplicar. Então, história na família, idade e raça são causas evitáveis. Eu consigo interferir na minha idade? Eu não consigo interferir na minha idade. Eu consigo interferir na minha raça? Eu não consigo interferir. Eu consigo interferir na minha história genética de câncer de próstata? Não. Então, são fatores de risco que a gente não tem como interferir. Não tendo como interferir, a gente não tem como prevenir o câncer de próstata. Tá? Então, é um câncer que não tem prevenção, a gente tem que simplesmente ficar alerta. O Novembro Azul alerta, é hora da gente procurar e ficar atento à questão do câncer de próstata. E iniciar o rastreamento. Rastreamento é diferente de check-up. A gente começa a fazer check-up lá no início, quando é criança, vamos fazer exame de fezes para ver se tem verme. Já rastreamento é diferente, a gente vai fazer um acompanhamento das patologias mais prevalentes naquela determinada idade, naquela determinada raça, naquela determinada fase de vida do paciente. E sempre, quando a gente fala em rastreamento, a gente tem que pensar na equidade. Integralidade, tem que ser integral para todos os homens, tem que ter equidade. A idade é importante. Não adianta eu querer fazer rastreamento de câncer de próstata em jovens que não têm essa predisposição maior, porque a idade é um fator de predisposição. E tem que também ter a continuidade. A partir do momento que eu faço o diagnóstico de um PSA alterado, o que eu vou fazer? E aí? Eu tenho solução, eu tenho tratamento, eu vou abordar essas questões também. Eu queria só também falar alguma questãozinha sobre fatores de riscos incertos. Dizem, sem comprovação científica, que dieta faz também ter câncer de próstata, que obesidade predispõe a ter câncer de próstata, que tabagismo, fumar, predispõe, exposições, o bombeiro que fica exposto a fumaças, essas questões, pode ter uma predisposição maior. Se a gente for considerar esses outros fatores, a gente pode intervir, tá? Mas esses fatores são de comprovação incerta, ainda não tem uma comprovação científica que todo bombeiro vai ter uma predisposição maior de ter câncer de próstata porque ele é exposto a fumaças tóxicas. Tá? Nem todo paciente obeso tem uma predisposição maior. Então, vamos abordar essa questão com tempo e vamos ver. Quer que eu fale sobre sinais já, Fernão, ou daqui a pouquinho? Vamos falar na próxima, doutor, porque aí eu queria ver com o Rodrigo, né, que a gente sabe bem, ou muitos de nós sabemos, né, que normalmente essa questão do rastreamento e do cuidado, especialmente com o exame de próstata, carrega um caminhão de preconceitos e receios para o homem, né? E aí eu queria que o Rodrigo abordasse um pouco sobre isso, para, enfim, jeitos de a gente, mais um tabu que a gente vai tentar quebrar aqui hoje, ou pelo menos conscientizar as pessoas, porque, né, infelizmente, a questão da prevenção para o homem vem até com uma questão de honra, uma questão de, não vai fazer exame para saber tal, o que é, enfim, de uma besteira inenarrável. Mas, Rodrigo, fala um pouco para a gente disso, desses tabus, como é que a gente pode fazer para superar isso? É muito legal a pergunta, Fernão. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar, e você falou isso lá no início, é que sem eu... se eu sou o provedor e não tiver saúde, eu não consigo ser o provedor. Então, já começamos o conceito por aí, né? Se esse homem que tem dificuldade de ir até o médico, de fazer esse tipo de exame, ou qualquer coisa nesse sentido, e ele
quer continuar sendo provedor, ele vai provavelmente ter saúde que vai impedi-lo de ser provedor. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar muitos homens não gostam de tirar sangue e tem que tirar sangue. Ao longo da vida, a gente tem que fazer muita coisa que a gente não gosta. Mas isso é prevenção. Então, a gente precisa aprender a pensar no futuro. De alguma forma, a gente está trabalhando muito para a gente trazer a mente para o momento presente, né, com a vida, para diminuir as ansiedades. Mas se a gente quer viver, se a gente quer ter longevidade, a gente precisa aprender a cuidar da saúde, né? E o que adianta você passar a sua vida inteira provendo dinheiro e trabalhando, mas no final da vida você não tem qualidade. E aí, como o doutor Múcio disse, né, essa é uma doença que afeta muito mais a idade, né? Então, a idade é um fator de predisposição. E aí, se você não tem... eu acho que aí é uma coisa que a minha geração já pode começar a fazer essa mudança com os filhos, né? Os meus filhos vão frequentar o urologista, o médico, que vai avaliar, que vai acompanhar o desenvolvimento deles enquanto homens, porque isso, para mim, é uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura, uma mudança que eu preciso promover. A partir dessa mudança na minha família, as minhas gerações vão mudando. Então, eu, Rodrigo, como estudo isso, como vejo isso o dia inteiro, eu preciso fazer os meus exames. Eu ainda não estou na idade e não tenho predisposição familiar, porque eu acho que se alguém tem predisposição familiar, tem que começar com os 40 anos de idade a fazer esse acompanhamento, né? E se não tem predisposição, eu começaria com 45. Eu acho que quanto antes, melhor, desde que aquilo respeite os critérios que o Múcio falou, né? Mas eu acho que é uma mudança realmente de paradigma. É a mesma coisa sobre falar de sexo, né? Falar de sexo com os meus filhos, falar de sexo com os meus amigos, falar de sexo abertamente, sem mentira, né? Eu acho que a gente pode pensar. Então, o que eu penso para quebrar esse tabu com relação aos exames, e aí tem mais coisas, tá? Se não faz os exames e depois tem que fazer biópsia, outros exames mais complexos, são exames muito mais invasivos. São exames muito mais difíceis de serem feitos. E aí, eu acho que é uma questão muito de escolha também, né? De o que você prefere, né? Você prefere ir ali e saber com antecedência que tem alguma questão mudando, porque o exame também, é importante que se diga, o exame de toque, o doutor Múcio pode falar melhor que eu, mas o exame de toque é um exame fundamental em uma certa idade para o diagnóstico diferencial de um câncer. Então, só o PSA, só a alteração do PSA nem sempre é uma questão importante. Então, de diagnóstico, né, para ser feito o diagnóstico do câncer. Então, eu acho que a gente precisa quebrar essas crenças, porque nunca está tão ruim que não possa piorar. Então, é melhor você ir lá enfrentar os seus medos, criar a coragem de fazer isso, do que depois você ter que remediar, porque as consequências de um câncer de próstata e de uma cirurgia, aí são disfunções eréteis realmente fisiológicas. Esse sujeito vai ter que provavelmente pensar em medicação injetável ou de pensar em até prótese peniana para que ele consiga continuar a vida dele. Impacta a família inteira, o medo de morrer é muito grande. Tem muita coisa envolvida, porque eu não enfrento o meu medo de ir ao médico fazer um exame, mas eu vou ter que enfrentar meu medo de morrer, talvez. Então, é uma escolha que eu acho que a gente não pensa claramente, mas a gente precisaria pensar, né? É muito bem colocado, Rodrigo. Tô dando risada aqui, porque às vezes o medo do exame é muito maior do que o medo da consequência, né? O que é uma coisa um pouco irracional, né? Então, por isso que é importante a gente discutir, abrir o canal e falar um pouco. Doutor Múcio, você até pediu para a gente falar um pouquinho a respeito de sintomas, né? Como formas de detecção mais tempranas e tal. Fala um pouquinho para a gente, doutor Múcio, essa questão do exame que o Rodrigo tocou, né? Da importância do exame. O senhor falou um pouquinho do PSA, das formas de detecção. E também dos sintomas, né? Trazer um pouco mais de informação sobre essa doença para nós. É isso, Fernão. Quando a gente fala da equidade, que
cada caso vai ser tratado de uma forma diferente. Nem todo mundo vai ser necessário fazer o toque retal, alguns vão começar com PSA, outros, se já tiver sintomas, já começa com toque retal, outros já vão até para uma biópsia. E muito bem colocado isso que o Rodrigo falou, porque existem esses sobrediagnósticos. Nós temos um índice de falso positivo no PSA muito grande, e isso, vindo um exame de PSA positivo, às vezes induz o médico a fazer outras intervenções. Isso a gente chama de sobrediagnóstico, e que vai fazendo com que haja intervenções que muitas vezes poderiam ser desnecessárias. Foi feito um estudo com pacientes homens que morreram entre 50 e 59 anos, foi feita a autópsia desses pacientes, 20% deles eram portadores de câncer de próstata e morreram de outras causas. Depois da morte deles, foi feito o estudo e constatou. Entre pacientes de 70 a 79 anos, foi feito um estudo também, uma necrópsia pós-morte, uma necrópsia desses pacientes, e foi constatado que todos, 33%, eram portadores de câncer de próstata e não tinham intervenções. E essas intervenções, às vezes, desnecessárias, elas ficam pior nos pacientes acima de 70 anos, quando a gente começa a fazer intervenções e descobre o paciente é portador de outras comorbidades que poderiam levá-lo à morte, que não fosse o câncer de próstata. Mas a intervenção precoce, com aqueles critérios, com idade, com fator positivo e com raça positiva, história genética positiva, precocemente, isso tem um percentual de cura muito alto, de 90% de cura do câncer de próstata. A gente sabe que o paciente vai morrer com câncer de próstata, 90%, 60% deles morrem acima dos 75 anos. Tá? Então, se a gente detecta um câncer entre os 50 aos 60, aos 70 anos, esse paciente, se tiver essas formas mais agressivas do câncer de próstata, tá? Com metástases, com tumorações à distância, esses vão ao óbito após os 75 anos e 80. Então, é a expectativa de vida. E muitas vezes a gente fica fazendo intervenções e o que vai levar ao óbito do paciente não é nem o câncer de próstata. Mas é só importante esse alerta em relação ao diagnóstico. Como que eu faço esse rastreamento? A gente faz o rastreamento utilizando o toque retal, ultrassom da próstata, ou faz também fazendo o PSA, tá? Por que tem que fazer o toque retal? A próstata, ela é bem próxima da porção final do reto. Ali pelo intestino a gente consegue tocar a próstata, por isso que o toque retal é importante, você realmente tem uma noção da consistência, da textura, de nodulações da próstata. Então, o toque retal é um exame imprescindível, mas tem as indicações. O PSA também é outro exame imprescindível e tem as indicações, mas tem que sempre ficar alerta. Não é só câncer de próstata que aumenta o PSA. Uma prostatite, um processo inflamatório da próstata, aumenta o PSA. Uma hiperplasia benigna da próstata aumenta o PSA. E muitas vezes, o paciente não muito bem esclarecido sobre a indicação da solicitação do PSA, ele já começa emocionalmente a ficar abatido quando ele vê o PSA aumentado, e não é um câncer de próstata, muitas vezes. Então, a gente tem que, quando vai solicitar esse exame, ser muito claro com o paciente, da indicação e de tudo que pode decorrer daquilo ali. A próstata é uma glândula que ela envolve a uretra. Então, o primeiro sintoma que a gente vai perceber quando ela começa a crescer é obstrução do canal urinário. Você começa a ter dificuldade de urinar. Você vai no banheiro, vai fazer xixi, o xixi sai cortado, ou você tem que fazer um esforço grande para o xixi sair, ou você pode, às vezes, sair do banheiro ainda com a sensação de que não esvaziou bem a bexiga, que você está com vontade ainda de fazer xixi. Esses são os principais sintomas de um crescimento da próstata, que pode ser benigno ou maligno. Isso é um alerta para o homem. O homem tem que começar a se preocupar, tá? A porcentagem de ter um câncer de próstata é em torno de 13%. 13% de todos os homens vão ter câncer de próstata. Desses, a morte por câncer de próstata é em torno de 2,5%. 2,5% do paciente, porque tem cura, tá? 90% deles tem cura se o diagnóstico, como bem disse o Rodrigo, for detectado com antecedência.
E, doutor, eu ia justamente pedir para o senhor falar da questão dos sintomas, né? Acho que o senhor já abordou aí o sintoma, né? O primeiro sintoma, não acho difícil falar em sintoma principal, mas o primeiro alerta, que é a questão da dificuldade ao urinar, né? A gente está chegando aí ao final da nossa conversa, passou super rápido aí, né? Um tema tão importante, tão relevante, o tempo acaba voando, né? Então, antes de eu devolver a bola para o Milton, que vai fazer o fechamento aqui para a gente, dar umas mensagens bem importantes de FCA Saúde, queria abrir para o Rodrigo para fazer as considerações finais, as reflexões finais dele, e também depois já pedir para passar a bola diretamente para o doutor Múcio, para também fazer as considerações finais antes da gente chamar o Milton de volta para a conversa. Então, Rodrigo, por favor. Bom, primeiro, então, agradecer mesmo o convite. Acho que vocês estão me conectando com o meu propósito, que é levar o meu conhecimento para o maior número de pessoas que eu puder. Eu trabalho nessa área que é uma área tão lado B, tão difícil, né? Realmente, as pessoas não conhecem muito como funciona o nosso trabalho e tal, mas é um trabalho muito sério, um trabalho muito responsável e que a gente pretende educar as pessoas sexualmente, porque os nossos consultórios estão cheios de pessoas sofrendo por esses problemas e que a gente percebe que com esse tipo de ação que a gente está fazendo aqui, a gente já transmite uma informação para muita gente de que existe tratamento, de que existe ajuda nesse sentido. Então, agradeço vocês por me conectarem com isso. E também acho importantíssimo dizer para os homens, né, para quem está assistindo, para os homens e mulheres, mas principalmente para os homens, que enfrentem essas questões, esses bloqueios, que enfrentem essas dificuldades, que realmente tomem coragem para passar por isso, porque é muito melhor a gente conseguir, essas campanhas estão cada vez maiores, conseguir com essas campanhas atingir muitos homens e prevenir, como o Dr. Múcio disse, a morte de 2,5 milhões de homens por ano no mundo, por conta de educação, por conta de coisas que a gente pode prevenir. Então, muito obrigado, foi ótimo e contem com a gente para o que a gente precisar, tá? Obrigadão. Doutor Múcio. Só ponderar a questão principal da prevenção, que não tem uma prevenção, então a gente precisa fazer os cuidados, o homem tem que mudar, tem que se cuidar mais, tem que se preocupar mais com a saúde, tem que ficar mais, ter um olhar mais atento às suas questões, para que ele, das diferenças do seu organismo. Quando diagnosticado precocemente o câncer de próstata, nós temos 99% de cura, existe tratamento, tá? Eu deixei um pouquinho de falar sobre tratamento, existe tratamento para o câncer de próstata, são vários tratamentos, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, o tratamento expectante, que a gente espera para ver como que vai se comportar esse tumor. Os tumores, nem todos são tumores muito agressivos, alguns têm uma agressividade menor, outros têm metástases que vão irradiar para outras partes do organismo, o tipo de tratamento já vai ser diferente. Então, homem, fique atento à sua saúde, se cuida, nós estamos aqui justamente para te dar esse apoio, esse ligar entre vocês com a gente, para que a gente possa cuidar da sua saúde. E câncer de próstata tem cura, eu acho que a gente tem que prolongar o bem-estar do paciente, os cuidados, o paciente bem orientado, Fernão, agradeço, viu, a oportunidade para você, o Rodrigo, que eu costumo falar que quando a gente empodera o paciente do conhecimento, isso facilita a vida de todos, do paciente, do médico, do familiar que vai acompanhar o paciente. Então, a questão do autocuidado, quando o paciente ele sabe como ele tem que lidar com a doença, ele sabe compartilhar aquilo com o restante da família que vai acompanhá-lo, isso é importantíssimo. E isso faz com que ele tenha uma qualidade de vida, ele melhora a qualidade de vida, ele melhora a questão do bem-estar dele, ele evita complicações da doença que possam advir em função disso. Então, essa questão emocional abordada com um carinho e um interesse bem grande do profissional junto com o paciente, ela é formidável. A gente tem muito mais sucesso. Eu costumo falar que o enfrentamento positivo dessas doenças, elas são muito mais nós temos muito mais sucesso com esse enfrentamento positivo do que quando o paciente ele se isola e não compartilha as doenças. Quero agradecer profundamente, falei, poxa, passou rápido demais, já está acabando, quero ser convidado novamente, viu, porque foi muito pouco tempo.
Agradeço a toda a equipe, viu, Fernão, em nome do Fernão, as meninas lá da promoção, Lara, Bruna, o Milton. Agradeço de coração a oportunidade que vocês me deram e fico feliz de poder ajudar e contribuir. O doutor Múcio, o doutor Rodrigo, eu que agradeço, eu também tenho muito que agradecer ao time da FCA Saúde, afinal fui convidado por eles a participar dessa iniciativa tão bacana, então obrigado, Bruna, Lara, Milton, enfim, Rubens, todo o time aí, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, concordo que passou muito rápido, espero poder continuar contribuindo nesses bate-papos aí, e um abraço para todos, obrigado por nos acompanhar. Agora eu também me despeço aqui, passo a bola para o Milton, que vai dar algumas mensagens finais do ponto de vista da FCA Saúde para a gente. Milton, é com você, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Oi, Fernão, muito obrigado. Muito obrigado, Fernão, Múcio, Rodrigo. Nossa, a conversa foi muito inspiradora, foi muito legal. Então, parabéns e obrigado aí por nos trazer todas essas reflexões, né? Em um mês tão para reflexão também para nós homens, né? E também para nós desconstruir esse mindset que a gente tem. Então, muito obrigado. Então, pessoal, estou compartilhando com vocês e para dar fechamento ao nosso encontro de hoje, né? A FCA Saúde para nossos empregados que estão em Minas Gerais, em Pernambuco e na Paraíba. Aqueles empregados com uma idade, beneficiários, na verdade, não empregados, beneficiários com idade acima de 40 anos, vão estar sendo contactados, né? Para marcar um horário com os médicos de referência nos núcleos da FCA Saúde, para justamente avaliar cada um dos casos e entender, né, a possibilidade de marcar um estudo, né, específico para a prevenção do câncer de próstata. Também para a central, para aqueles empregados que têm a Central Nacional IMED, né, para aqueles empregados de Campo Largo, Berrini e regionais, vai ser enviado uma mensagem de SMS e um e-mail informativo para beneficiários com idade acima de 40 anos para agendar consultas com urologistas. Caso também seja pertinente, né, vai ter uma exceção de coparticipação para os exames de PSA solicitados aos elegíveis. Então, fiquem aí de olho e atentos para essas próximas iniciativas. E é realmente vocês importante assistirem e justamente tomar as dicas que deu o médico, né? Para justamente a gente estar bem cuidado. Então, obrigado aí pela participação de vocês hoje e a gente continua em contato.